Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Semana da Sutura Perfeita. Eu sou a doutora Patrícia Veloso, cirurgiã plástica, e eu tenho algumas perguntas para você. Você quer dominar a arte da sutura? Quer aprender o passo a passo para desenvolver suas habilidades e realizar suturas com total confiança e segurança? Quer oferecer melhores resultados para os seus pacientes? Quer atrair mais pacientes particulares que estão cada vez mais preocupados e atentos com a qualidade das cicatrizes, independente da sua especialidade? Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de agradecer a todos que me enviaram mensagens, comentários e perguntas sobre a primeira aula. Eu respondi a maioria delas e farei o possível para responder todas as demais. Na primeira aula, eu apresentei os 5 erros mais comuns de quem está começando suas práticas em sutura. Se você não assistiu ainda, dá uma pausa nesse vídeo, assiste a primeira aula e depois volta aqui para continuar essa. Isso é muito importante porque essas aulas são sequenciais. Voltando ao assunto das suturas, muita gente pensa assim: eu quero aprender, mas eu não tenho tempo. Eu sou acadêmico e eu preciso aprender sutura do zero, mas eu não sei qual que é o melhor caminho para praticar. Ou então, eu estou no internato e não me sinto seguro para suturar nos plantões, porque eu aprendi superficialmente na faculdade já faz muito tempo. E também, eu sou um médico experiente, mas eu quero me aperfeiçoar mais para que eu possa oferecer um resultado ainda melhor aos meus pacientes. Será que a Semana da Sutura Perfeita vai me ajudar? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós não damos valor aos conteúdos que aprendemos na faculdade. E provavelmente suturar é uma das habilidades em que isso mais ocorre. Eu não sei se você já aprendeu sutura na faculdade, mas talvez você não tenha dado a devida importância enquanto cursava a disciplina e provavelmente não tenha treinado e não tenha dado continuidade certa a esse treinamento. E aí, a maioria das pessoas só volta a se preocupar com isso lá no internato, quando for fazer seu primeiro plantão e tiver que suturar. Só que aí pode ser tarde demais. Será que com aquela dinâmica acelerada do plantão, alguém vai te explicar com calma como suturar? Paciente sentindo dor, com medo, a família ansiosa, fila de espera aumentando. É nesse ambiente que você quer aprender? Eu te garanto que não. Se você chegar lá sabendo detalhadamente o passo a passo do que vai precisar fazer, o que se preocupar antes de começar a dar os pontos, a técnica da sutura e o que você vai fazer depois, as coisas vão fluir bem melhor. Somente após você já ter automatizado todas as etapas que envolvem a sutura, e não somente dar os pontos em si, você se sentirá seguro para realizar o procedimento e poderá se atentar aos outros detalhes que ocorrem na vida real. A ferida sangrando, instrumental inadequado, material insuficiente, fio disponível diferente daquele ideal, paciente queixando dor, movimentando enquanto você sutura, enfim. São inúmeros os fatores e se você estiver despreparado tecnicamente, tudo isso vai se somar e vai virar um verdadeiro caos. Eu cheguei dentro do bloco cirúrgico, eu senti essa dificuldade de como vestir o capote, entendeu? Tem na frente para amarrar na parte anterior, na parte posterior. Quer dizer, na parte anterior você já tem que estar com a luva estéreo, na parte posterior alguém tem que te auxiliar. Então eu cheguei no bloco cirúrgico, eu não estava pronto, entende? Eu não me sentia à vontade para realizar o procedimento, porque ali se você não estiver capacitado, você vai contaminar o capote, você vai contaminar a luva, você pode contaminar outras pessoas que estão ao seu lado. Então, eu acho que a gente tem que chegar dentro do bloco cirúrgico já com essa tecnicamente preparado. Ao longo da minha trajetória como cirurgiã plástica, eu sempre quis ajudar os meus colegas médicos de outras especialidades e também os meus alunos, desde a época em que eu fui professora na universidade. Para mim, é uma grande emoção receber mensagens como essas. Eu amei o curso, um dos motivos foi a própria Patrícia, porque ela é uma professora especial. Ela é super calma, muito organizada no raciocínio, muito objetiva e clara. Para mim, isso faz toda a diferença. Prontifica, ensinar, tem humildade, tem paciência. Apesar de você ter aí muitos anos de estudo, ser cirurgiã plástica, não tem estrelismo, né, na sua pessoa. Você consegue, mesmo que você está num nível maior que nós, você se alinha a nós para que a gente possa crescer com você. Eu acho sensacional assim, ter realmente uma professora dessa humildade e desse nível técnico para ajudar a gente na evolução. Felizmente, eu tenho recebido muitas mensagens assim dos meus alunos.
E eu acredito de verdade que compartilhar conhecimento faz a gente aprender ainda mais. E por isso, ensinar sutura hoje é, sem falsa demagogia, um propósito de vida. E se você está aqui hoje, assistindo a Semana da Sutura Perfeita, eu tenho certeza que é porque você está preocupado em proporcionar excelência para o seu paciente. Porque é isso que o paciente espera do médico. Ele confia a sua vida e a sua saúde ao profissional. Isso nos traz uma enorme responsabilidade e nós temos que corresponder, fazendo sempre o que houver de melhor pelo paciente. E todos nós sabemos que os pacientes ficam preocupados com o resultado funcional das suas cirurgias, mas eles também se sentem incomodados com aquelas cicatrizes que ficam inestéticas. Assim como o Eduardo, que sentiu na pele o que é ficar insatisfeito com uma cicatriz e por isso quer evitar que os seus pacientes passem pelo mesmo problema que ele teve. No caso, foi que eu tenho um procedimento cirúrgico no membro inferior e ele tem um resultado estético desagradável. E eu acho assim que foi perante uma sutura mal realizada. Então, assim, eu sofro com a consequência de um procedimento mal realizado esteticamente. Então, assim, isso você vê a importância de realizar uma sutura de excelência. Porque não é só você fazer uma sutura, depois o paciente ele vai ficar insatisfeito com o resultado da sua sutura. E é uma marca que ele leva, às vezes, para o resto da vida. Tanto isso é verdade que ainda hoje a gente vê muitos pacientes com medo da cicatriz da cirurgia e até pacientes que precisam passar por um segundo procedimento com um cirurgião plástico para corrigir uma cicatriz inestética. Ah, Patrícia, então quer dizer que se eu fizer as suturas da forma como você está me ensinando, eu não vou ter pacientes queixando da cicatriz e não vou ter pacientes precisando de fazer correção? É isso? Não, não é isso. Todos nós sabemos que a cicatrização, ela depende não somente das suturas, mas também de vários fatores que envolvem etapas do pré, pé e pós-procedimento. Inclusive, características inerentes à própria cicatrização do paciente. Mas o que eu estou querendo falar é que se você se atentar aos detalhes técnicos para realizar uma sutura de excelência já no primeiro procedimento, o índice de necessidade da correção desses procedimentos, dessas cicatrizes, vai ser infinitamente menor. E o índice de insatisfação desses pacientes também vai ser proporcionalmente menor. Eu já passei por isso, atendendo muitos pacientes nessa situação, e por isso, hoje, uma das minhas maiores motivações é ver os meus alunos, sejam eles médicos ou acadêmicos, conquistando resultados extraordinários com as suas suturas. Resultados esses que muitos acreditavam ser impossíveis ou que eram técnicas muito complexas, disponíveis apenas para os cirurgiões plásticos. Imagina comigo ter a possibilidade de suturar com segurança em qualquer situação, ter a realização profissional de entregar o melhor resultado para os seus pacientes, ser referência em suturas, qual for a sua área de atuação, e ainda como consequência disso, ganhar mais do que um profissional que realiza suturas mais básicas. Eu adoro ensinar o que eu aprendi ao longo desses 16 anos, entre faculdade, residências médicas, congressos, docência e experiência prática. Mas eu vou te contar uma coisa, eu me dediquei demais para criar um método para vocês. Eu realmente importo com a qualidade do conteúdo. Afinal, a razão principal disso é ver a excelência dos meus alunos e o sorriso no rosto do paciente satisfeito. E isso só foi possível porque eu cheguei em um método didático e fácil de aprender. Só que eu levei mais de 3 anos para concluir todo o processo do método Todo Ponto é Simples, até que eu sentisse que ele estava pronto para ser compartilhado com mais pessoas. Hoje, eu me sinto orgulhosa e muito satisfeita por saber que os meus alunos dominam em poucas semanas a arte da sutura. E é claro, o tempo que você vai demorar para alcançar esse nível vai depender da sua disponibilidade e dedicação ao praticar o método. Mas o que eu tenho visto é que ao longo do desafio dos 1000 pontos, os resultados já começam a aparecer e muitos alunos têm atingido um nível de excelência em menos de 8 semanas. Daqui a pouco eu vou te apresentar 6 dicas que eu preparei para que vocês possam elevar o nível da sutura de vocês. Eu vou falar sobre a marcação prévia das incisões, regularização das bordas, cuidado com o pinçamento das bordas, compensação das bordas com tamanhos diferentes, ponto subdérmico e a tão famosa sutura intradérmica com os fios totalmente internalizados na incisão.
Essas dicas, com certeza, vão aperfeiçoar tanto a sua sutura que você nunca mais vai querer suturar sem colocá-las em prática. Vamos começar a aula de hoje? Agora eu vou dar para vocês 5 dicas para que vocês possam aperfeiçoar ainda mais a sutura de vocês. Essa é uma parte da aula que eu acho que cabe muito para aqueles que já são médicos, que já são eventualmente até especialistas, mas cabe a vocês também que estão numa fase inicial de treinamento, para que já possam chegar no internato, nos plantões, fazendo um grande diferencial e dando um passo à frente daqueles que não tiveram essa oportunidade. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que eu só fui aprender quando eu fui para a residência de cirurgia plástica, é o poder da marcação prévia. Todas as vezes que a gente for fazer um procedimento, por que as cicatrizes dos cirurgiões plásticos elas são tão simétricas, elas são tão regulares? Vocês já repararam que sempre que o cirurgião plástico vai fazer um procedimento, ele faz aquele momento prévio ali das fotos e se vocês já tiveram essa experiência de assistir ou de passar por uma cirurgia plástica, vocês vão reparar que os cirurgiões eles fazem a marcação prévia com a caneta. Qual que é a grande vantagem disso? Para a gente seguir uma incisão que você está vendo desenhada, é muito mais fácil do que você fazer isso sem ter uma marcação prévia. Então eu gosto muito de dar essa dica para os especialistas, para os obstetras, para os ortopedistas. Antes de fazer a incisão de vocês, no momento de preparo no pré-operatório, façam essa marcação. Então se vocês quiserem utilizar réguas, muitas vezes a gente utiliza réguas, e a gente acaba no final, depois que já fez a marcação com a régua, já fez a medida. Para a gente, cirurgião plástico, isso é muito importante para marcação de mama, para marcação de abdômen. Mas se vocês não precisarem da régua, vocês podem fazer à mão livre uma marcação de uma incisão e só conferir se ela está simétrica. Então, por exemplo, traceja numa cirurgia onde você pretende usar a linha média como referência. Traceja a linha média e aí a partir dali você pode medir se está mais para cá, se está mais para cá. Deixa ela mais simétrica possível e na hora que você for realizar a sua incisão, seguindo essa linha que a gente desenhou previamente, com certeza a gente vai conseguir ter uma cicatriz final resultante de maior qualidade. Por quê? Porque você também fez uma incisão prévia de maior qualidade, numa localização mais precisa, mais simétrico possível, realmente localizada numa região anatômica que seja mais fácil de esconder essa cicatriz. Então, tudo isso são detalhes simples, mas que fazem toda a diferença no resultado final da sua cicatriz. Uma outra dica que eu queria dar para vocês, que também é muito legal em relação às suturas, quando você for fazer o fechamento da pele e você tiver a possibilidade de fazer uma sutura também aproximando o subcutâneo, isso é muito interessante para a qualidade final da sua sutura. Porque ao aproximar o subcutâneo, você faz com que, primeiro, você já tenha a sua pele aproximada. Ou seja, na hora de fazer a síntese final da pele, você não vai ter tanta tensão nas bordas da pele e isso gera uma cicatriz de melhor qualidade, mais fina, com menos tendência à hipertrofia. E aí você tem realmente esse cuidado de poder, inclusive, utilizar fios mais finos na parte final de fechamento da pele. Então, uma grande dica, e que também eu só aprendi na residência de cirurgia plástica, foi fazer pontos subdérmicos na pele, né, pegando um pouco do subcutâneo e a parte mais profunda da derme. Esses pontos a gente faz geralmente descontínuos, são pontos simples, invertidos. Para que ele é invertido? Para que o nó não fique na parte de cima superior da ferida, ele vai ficar na profundidade da ferida e esse nó com o fio final, ele não vai ficar incomodando, não vai ficar machucando e não vai tender à extrusão pela ferida. Então, quando vocês forem fazer os pontos subdérmicos para aproximar ali a pele e diminuir essa tensão e melhorar a cicatriz final, façam com pontos invertidos, pontos simples invertidos, e eu vou demonstrar para vocês aqui como que a gente faz um deles. O ponto subdérmico, eu traciono a borda, introduzo a agulha na profundidade do tecido lá no subcutâneo e saio na derme profunda. Passo a agulha, obedecendo o sentido, a direção, a curvatura da agulha. E aqui recupero a agulha novamente para montar de novo essa agulha.
Do outro lado, a mesma coisa. Se eu sair com a agulha aqui, eu vou reintroduzir na ponta correspondente da outra borda. E vou direcionar para a profundidade e para a mesma profundidade que foi também o outro. Agora, eu vou tracionar esse fio. E vou proceder o nó. Ó, aproximei bem lá, ó, a ferida. Traciono o fio e corto o fio rente ao nó. Pronto, com isso eu já consegui aproximar bem as bordas da minha ferida. Gente, essa dica do ponto subdérmico, ela é muito importante porque ela vem responder uma outra dúvida muito frequente que vocês me mandaram. Como que eu posso fazer uma sutura o mais estética possível, mesmo quando eu não puder utilizar uma sutura contínua, um intradérmico, por exemplo, como é no caso do trauma, onde está mais recomendado você fazer suturas interrompidas. Então, ao fazer um subdérmico, e se a gente conseguiu aproximar a pele, como foi o que aconteceu aqui, percebam que com um subdérmico eu já consegui aproximar muito bem as bordas dessa ferida. Ao fazer isso, e a gente não precisa de fazer isso ao longo de toda a extensão da ferida, a gente pode fazer a intervalos, à medida que você for percebendo que aproximou, faz um outro onde você percebe que está mais aberto, depois onde você percebe que ainda está mais aberto, e não precisa de ter que fazer ao longo de toda a extensão da ferida. Isso, à medida que você for fazendo os pontos, a própria ferida vai te mostrando onde que precisa e onde que não precisa. E com isso, nos possibilita usar na pele um nylon mais fino, e ao usar um nylon mais fino, consequentemente, para fazer o ponto simples, consequentemente, você vai ter uma cicatriz final de melhor qualidade. Então, se você não usou o subdérmico, eventualmente você vai precisar de fazer um ponto na pele com um nylon 3 zeros, por exemplo. Mas se você utilizou um subdérmico, às vezes vai te possibilitar usar na mesma região um nylon 4 ou um 5 zeros, e isso vai te dar uma qualidade melhor também. Uma dica muito legal também que eu vou falar para vocês é sobre a regularização de bordas. Vocês já passaram pela experiência de fazer uma sutura até num pequeno procedimento, mas que as bordas não eram tão regulares? Então, eventualmente, a ferida ela fica um pouquinho irregular e na hora que você vai fazer a sutura, fica um ponto para cá, outro ponto para cá. Então, como que a gente pode fazer para melhorar a qualidade estética dessa cicatriz? Você resseca as bordas dessa ferida, regulariza, e aí você vai precisar do bisturi. Regulariza as bordas dessa ferida, tornando ela o mais elíptica possível, de forma que quando você for fazer a sutura, vai ficar uma cicatriz linear e não uma cicatriz irregular. Sem contar que essas bordas irregulares, elas podem ter uma tendência à necrose maior no pós-operatório. Então, eventualmente, é legal, desde que você não tenha uma perda de tecido ali, uma perda de substância, uma perda de tecido, que possa dificultar o seu fechamento, sem tensão das bordas, é claro. Eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a forma clássica, como que as pessoas fazem uma sutura intradérmica. Elas iniciam e terminam a sutura intradérmica com esse tipo de nó, onde a gente fica com o fio saindo na cicatriz. E isso aqui faz com que a gente tenha que ir no pós-operatório ou retirar toda essa sutura, ou no mínimo cortar essas extremidades. E uma desvantagem que tem é que esse próprio nó, ele pode fazer uma marcação na pele. Então, além de ter a desvantagem de talvez precisar de retirar esse ponto, você ainda tem a desvantagem de poder ter uma cicatriz menos estética nas extremidades e também pode ter alguma reação inflamatória no local, então isso aqui pode também incomodar a paciente do ponto de vista de processo cicatricial de inflamação. Então eu vou mostrar para vocês agora uma outra forma de fazer um intradérmico, onde eu vou internalizar o início e o final da sutura. Vantagens: você não vai ter que retirar esse ponto no pós-operatório. Desvantagens: o ideal é que você não utilize
fios que precisam ser retirados. Então, o nylon, por exemplo, que é um fio inabsorvível, e a maioria das vezes o nylon que a gente tem disponível é o nylon preto, ele não é legal para esse tipo de sutura que a gente não vai retirar o fio. Então, você precisaria de ter uma outra opção de fio, como um monocrio ou um PDS, que é um fio absorvível e que ele também geralmente é incolor. Então, são boas opções para fazer esse tipo de sutura com o nó invertido e internalizado dentro da própria ferida. Vamos lá? Então, o primeiro ponto, para internalizar o nó, eu vou fazer um ponto subdérmico, bem no início da ferida. Lembrando de trazer a agulha sempre para a sua curvatura, fazer a curvatura da agulha durante o trajeto. Vou tracionar aqui. Vou complementar o meu subdérmico. E agora, eu vou tracionar a extremidade menor do fio e vou cortar rente ao nó, lá dentro da ferida, ó. Pronto, dessa forma eu internalizei o primeiro ponto. E agora eu vou sair com a agulha na extremidade distal lá da ferida. Vou introduzir a agulha e vou sair no ângulo mesmo. Vou fazer o primeiro ponto bem rente à borda, bem rente ao ângulo da ferida. Volto lá no ângulo e faço um ponto mais curto do que o habitual, do que aquele que a gente usa ao longo do trajeto. Pronto, nosso primeiro ponto realizado e não tem nenhum fio saindo na extremidade aqui da ferida. Agora eu vou seguindo com o intradérmico até o final da ferida. E agora eu vou mostrar para vocês, eu já estou chegando na extremidade final aqui da ferida. Eu vou fazer o ponto chegando no ângulo. Do outro lado, a mesma coisa. E agora, eu vou fazer o nó que a gente chama de mota-maio. Então, eu peguei aqui esse lacinho, eu vou tracionar o fio, ó, com a minha mão esquerda, eu tô tracionando o fio que tá com a agulha. Tracionei o fio e levei o primeiro nó, que é falso, lá para a extremidade da ferida, ó. De novo, vou fazer a mesma coisa, repetir o mesmo movimento. Vou trazer o fio lá para o ângulo. E de novo, eu vou fazer pela terceira vez, só que agora eu vou passar completamente para dar o nó verdadeiro. E tracionando para o ângulo. Então, eu vou mostrar para vocês agora que a gente consegue internalizar esse nó. Ao aprofundar aqui, eu vou aprofundar a minha agulha. Vou sair distal à ferida, vou tracionar
e o nosso nó está todo internalizado. Agora, eu vou cortar a extremidade aqui do fio, de forma que toda a ferida ficou fechada, o intradérmico realizado, sem essas bordas de fios que a gente depois precisaria tirar. Vantagem e desvantagem da pele sintética. Vantagem que você pode fazer quantas vezes quiser, pode treinar quantas vezes quiser. Desvantagem, ela não te dá a mesma resistência, vocês vão perceber quem tiver, que ela rasga com muita facilidade. Então eu sugiro para vocês que treinem isso com um material também biológico. Inclusive esse fechamentozinho final aqui, no material biológico, ele fica perfeito. Na pele sintética, geralmente fica um abertinho ou outro, e as bordas não ficam assim tão bem apropinquadas. Mas podem repetir esse treinamento tanto no material sintético quanto no material biológico e percebam as diferenças, que é importante também. Agora, eu quero te mostrar como essas dicas são capazes de melhorar o resultado das suas suturas no menor espaço de tempo. Aqui são alguns dos pontos dos meus alunos em algumas semanas de curso. Ou seja, aqueles resultados que alguns profissionais levam anos de prática para atingir, com o método certo, são alcançados em questão de semanas. Você está ansioso para colocar essas dicas em prática? Me conta aqui nos comentários o que achou, se pretende utilizar essas dicas em uma próxima oportunidade e também me fale sobre as dúvidas que talvez ainda ficaram. Eu farei o possível para responder todas elas e até a próxima aula a gente já vai ter conversado sobre as maiores dificuldades. E eu já sei que você sentiu falta de ver o passo a passo detalhado da sutura intradérmica, não sentiu? Então, na próxima aula, é isso que eu vou mostrar. Um intradérmico com todos os detalhes em slow motion e, como se não bastasse, eu ainda vou demonstrar técnicas para incisão cutânea e retirada dos fios. Gostou? Então, eu espero você na sexta-feira para a aula 3 da Semana da Sutura Perfeita. Um grande abraço e até lá! A repetição faz a gente ir adquirindo excelência nos pontos, entende? Essa repetição vai automatizando os procedimentos, vai automatizando a nossa performance de desempenho. E eu penso que quando estamos dentro do centro cirúrgico, temos que ser mais espontâneos. A técnica já tem que estar mais refinada. Parece banal, mas às vezes o simples fato de você saber pegar uma porta-agulha faz toda a diferença. Os detalhes vão fazendo a diferença no desempenho, na hora de uma cirurgia, na hora de você fazer uma sutura, entende? Ensina a pegar no porta-agulha, colocar a agulha, ensina a pegar corretamente no bisturi. Então, essa é uma infinidade de coisas que é enriquecedor, sabe? Oi, meu nome é Ana Carolina e eu sou aluna do 7º período de Medicina. Desde o começo da faculdade, conversando com alguns veteranos, eu ficando um pouco preocupada com alguns aspectos práticos do curso que nós não temos contato suficiente na graduação, entre eles as suturas. Eu cheguei a fazer algumas atividades de um dia pela própria faculdade, senti que aprendi bastante, mas não era suficiente. Treinar em casa é muito importante, mas a gente não tem sempre o feedback do professor. E eu acredito que uma sutura bem feita, ela é boa não apenas no sentido funcional e estético, como também ela demonstra para o paciente a destreza do cirurgião, já que ele não consegue ver o que foi realizado durante o ato operatório internamente no corpo dele, o que ele consegue ver é o que fica depois, que seria então a sutura e a cicatriz mais tarde. Então é uma segurança a mais que você passa para o paciente se a sutura for bem feita. Eu aprendi a suturar de forma didática e descomplicada, com um método personalizado, exclusivo, que foi desenvolvido por ela, que é o Todo Ponto é Simples.
pensado nas maiores dificuldades apresentadas pelos acadêmicos de medicina, pelos médicos recém-formados, pelos residentes em relação à sutura. A sutura perfeita, ela é uma realidade, a evolução é constante. Eu fico impressionada, assim, que eu já tive contato com vários cirurgiões e quem me faz, assim, amar mais a cirurgia é a doutora Patrícia. Eu tento agradecer, mas eu nunca sou capaz, nunca tenho palavras suficientes para agradecer o tanto que ela me ajudou. E a gente tem que ter noção que quando a gente faz as coisas porque a gente ama, porque vocês podem ver que tudo que ela faz é porque ela ama muito. Ela ama muito. Ela ensina para o máximo de pessoas possíveis. Teve um dia que estava caindo, o céu estava caindo, e ela foi dar a aula pra gente lá na Liga de Cirurgia, sabe? Porque ela ama. É isso que ela faz. E se vocês tiverem a oportunidade de passar mais tempo, sabe, de fazer o curso com ela, é uma coisa assim única. E eu sei que eu vou ser uma grande cirurgiã por causa dela. Eu sei que eu vou. Sim, é possível, sim. Você vai ganhando confiança, você vai pegando costume com instrumental, com profundidade de inserir a agulha, né? Então, assim, você vai criando uma confiança com a sutura. Você vai perdendo o medo, porque assim, você vai ter a técnica. Imagina se você chegar na hora do procedimento inseguro e sem saber a técnica. Então, assim, eu já sei a técnica. E agora eu estou confiante que eu sei e vou chegar lá e fazer. Então, eu tenho confiança em fazer aquele procedimento.